Bom dia, muita paz, muita luz, na luz da verdade, do Real Messias Abdurshim, autor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Obra oficial em 3 volumes, que são editados pela Ordem do Graal na Terra, pela Fundação da Mensagem do Graal da Europa, em Stuttgart. Os sites www.graal.org.br, www.graal.d. A Ordem do Graal é o português brasileiro e a Fundação da Mensagem do Graal é o português europeu. E essa fundação traduz a Mensagem do Graal para diversos idiomas. Uma oração. Senhor nosso Deus, nós lhe pedimos, envia-nos a tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade à tua luz da verdade. Amém. Vamos aqui na dissertação O Filho do Homem, dissertação 50 da Mensagem do Graal. Em continuação ao vídeo anterior, falando sobre a atuação do Filho do Homem, o prometido Espírito da Verdade, por Jesus, o Consolador, que esteve na Terra, e é o Real Messias Abdurshim, autor da Mensagem do Graal da Luz da Verdade. Essa é a palavra salvadora, né, que Jesus prometeu que viria. Então, o Filho do Homem, na peregrinação aqui na Terra, o período que ele viveu, né, de 1875 a 1941. Então, ele tinha que vivenciar todo o sofrimento humano para compreender e poder ajudar através da sua nova palavra viva. Então, por essa razão, não podia ficar à margem das condições da vida da humanidade, devendo, pelo contrário, experimentar também, pessoalmente, todas as coisas amargas e também sofrer com isso. Novamente, só por causa dos homens teve que realizar-se, portanto, essa sua aprendizagem. Mas, precisamente por não ser o espírito humano capaz de entender tal determinação superior, devido à sua estreiteza de compreensão, e por ser apenas capaz de julgar pelas aparências externas, procurará cobri-lo de censuras por causa disso, a fim de lhe dificultar a missão, conforme já fez com Cristo no outro tempo. Então o Senhor sempre diz na sua palavra, atentai à palavra e não à pessoa do autor, porque nós seres humanos temos uma tendência de saber da vida da outra pessoa, enfim, o que ela, da onde ela procede, o que ela fez, se ela é formada, não formada em uma universidade, mas não em si atentar à obra dela, né? Então essa questão de pessoal assim é uma coisa secundária. O principal é o que a pessoa faz, né? Quer dizer, o que ele seja qualquer um pintor, o que importa um artista é a obra que ele fez, que ele realizou, e não propriamente o que ele cursou, o que ele fez, enfim, sua vida pessoal. Isso é pessoal, quer dizer, é bem secundário, né? Então nós nos limitamos muito à compreensão do raciocínio, né? Estamos muito presos a essas questões do raciocínio, deixamos a intuição nossa se enfraquecer ao longo dos milênios e milênios, né? Então isso foi uma tendência humana de se escravizar ao raciocínio, devido à indolência espiritual, né?
vamos saindo da nossa frequência ativa, intuitiva, e ao mesmo tempo vamos substituindo pelo raciocínio, né? E, e com isso vamos nos separando, cortando a nossa ligação com o espírito. Porque o raciocínio faz isso. Quando ele vai se fortalecendo, ele ao mesmo tempo ele vai cortando a ligação com o espírito. Então, hoje temos muitas pessoas inteligentes, né? Mas essas pessoas muito inteligentes, né, geralmente são escravizadas ao raciocínio. Então não tem mais nenhuma espiritualidade, são uma espécie de mortos-vivos. Pode até ser pessoas muito bem considerados pela ciência, pela sociedade, enfim. Mas se não tiver mais amor, espiritualidade, não é mais um ser humano. Perde a sua conexão com a sua origem. Exatamente daquilo que o Filho do Homem teve que sofrer por amor aos homens, de modo a se tornar conhecedor dos pontos mais surpreendentes de seus erros. Daquilo que para o bem futuro dos homens sofreu ou teve que aprender vivenciando. Os homens hão de querer se servir como que de pedras, para lhe atirar com ódio crescente, atiçados pelas trevas, trêmulas de medo ante a destruição. Então o Senhor, ele da mesma forma que Cristo, Jesus, foi muito incompreendido, perseguido, né? Pelas pessoas que escravas do raciocínio, né? Tanto politicamente, por Hitler, o regime nazista, como pela religião predominante católica. Então, principalmente por esses, tanto política como religiosamente, ele foi perseguido. E, enfim, as pessoas estavam mais interessadas em saber do que ele fez na vida, de onde ele surgiu, mas não propriamente em suas palavras. Então é aquela questão. Primeiro, eu tenho que saber quem a pessoa é, né? De onde nasceu, o que ele cursou, o que ele fez, enfim, se foi preso na vida ou não. Depois de ver tudo, né, detalhada a sua trajetória terrena, aí sim podemos dar crédito ou não à sua obra, né? Devia ser o contrário, né? Primeiro olha a obra, vê a qualidade da obra, depois a gente dá, vendo, analisando a obra, a gente pode dar crédito ou não, se veja se tem relação conosco, com com o nosso interior, com nossas buscas, né? Se não tiver, descarta, né? Agora, a pessoa que se sente como um ameaçado, né? Aí que tá, intuitivamente a pessoa sente que se sentiu ameaçado pela influência dele, né? Que ele estava causando, tanto na Europa, na Alemanha, como na questão religiosa, né? Então o raciocínio quer primeiro aniquilar aquela pessoa que está se parecendo um perigo para o seu poder construído através do raciocínio, ou seja, com coisa morta, né? Não com vida, né? A religião é morta, né? É a religião das trevas. A política também, aquela política nazista era trevosa, né? Não tinha nada do real amor de Deus, enfim. E Deus é justiça também, né? Mas tem que ter com amor, com severidade, tem sempre uma finalidade também, né? Mas o triângulo pureza, justiça e amor sempre tem que estar presente. Então, todas essas organizações estavam nas trevas, né? Através do poder do raciocínio, né? De influência, tudo. Então, o raciocínio, ele se sente ameaçado, ele quer reagir, né? Ele não quer reconhecer a verdade
Deus e cumprir realmente a vontade de Deus. Ele quer simplesmente assegurar suas conquistas materiais, né? Ele não quer se arriscar, ele não quer se expor assim interiormente. Aquela busca verdadeira, né? Espiritual. Não é inexplicável que coisa tão incrível venha a acontecer outra vez, não obstante as experiências durante a vida terrena do Filho de Deus. Porque, na realidade, mais da metade dos homens que já agora se encontra na Terra não lhe pertence deveras, e sim às regiões das trevas, muito mais profundas e escuras, onde deveria amadurecer. A causa disso reside no contínuo retrocesso da alma e no aumento dos escravos do seu próprio instrumento, o intelecto limitado. Então, a humanidade está dominada pelas trevas há muito tempo. Hoje, mais o raciocínio, né? Mais do que ontem, do que há 2000 anos. 2000 anos ainda, o ser humano ainda era mais natural no seu proceder, mais intuitivo, né? Mas também o raciocínio dominava, né? Então, essa questão se repetiu. A história de Cristo, né, praticamente se repetiu agora com o Filho do Homem, com o Espírito da Verdade, mas assim adaptado às condições da humanidade atual. Então, isso, apesar de todas as pessoas reconheceram, né, a injustiça que foi cometida contra Cristo, enfim, é, Cristo foi morto propriamente pelos ciúmes, pela inveja, né, da religião dominante da época, né, do judaísmo, aquele pessoal todo, né, que viam em Jesus uma ameaça ao seu poder. Né. Então, hoje, pode-se dizer que o maior temor assim, da religião dominante é o catolicismo, né, que ela sempre se intitula a portadora da verdade, enfim, de Igreja de Cristo, mas na verdade é a Igreja de Lúcifer, se transformou de uma religião divina que existia no cristianismo primitivo para uma religião luciferiana, que predomina os interesses do raciocínio, das trevas, né? E não de Deus. Então a questão de hoje também, né? Que mais da metade dos homens já assim, não deveriam pertencer à Terra, né? Justamente a ponte que permite essas almas desencarnadas encarnar novamente na Terra é a própria, vamos supor, a geração predominantemente sensual, material, né? Não tem, então isso, principalmente no caso da mulher, que ela se sintoniza, né? Porque a mulher ela é o principal fator para atrair almas, né? A qualidade das almas que estão os espíritos que estão desejando se encarnar, né? Então, conforme a sintonia dela, né? Impureza, enfim, suas amizades, seu ciclo de amizades, hein? Ela pode atrair tanto um mau espírito das trevas, como que estão presos no plano terrestre, ou então um espírito luminoso, de alturas máximas até, quer dizer, já dependendo de uma missão, né? Um espírito já consciente, né? E geralmente isso é um espírito que vem em missão, tem alguma missão, né? Mas pelo menos um espírito que esteja se considerado um espírito bom, que, que quando desencarna vão para essas escolas que existem no reino de matéria fina, ele vai aprendendo, fazendo a sua etapa de desenvolvimento espiritual, né? Em busca da sua autoconsciência.
Agora, tem aqueles espíritos, vamos dizer assim, que estão presos na Terra, né? Agora, existem os espíritos que nem estão mais presos na Terra, já desceram, caíram para mundos que não têm luz, vamos dizer assim, né? Então, eles próprios têm que, para tentar sair daquele ambiente, né, de só convivência de igual espécie, né, espíritos decaídos, né, eles só interiormente, né, sentindo nojo de si próprio, enfim, aí ele busca aquele socorro interior, aí consegue, às vezes, uma corda de salvação, né. E mas através dessa sintonia com essas gerações de baixa qualidade, né, se forma uma ponte de ligação. Então alçam esses espíritos que nem não eram nem para encarnar aqui na Terra. O lugar deles conforme a justiça de Deus, amadurecer e conviver na igual espécie. Porque aqui no plano terrestre é um local onde diferentes níveis de desenvolvimento espiritual podem conviver. Por causa disso que para um ser que das trevas, vamos dizer assim, um espírito decaído, ele quer vir aqui para a Terra, encarnar aqui, porque aqui ele tem mais chances de se desenvolver, enfim, ter reconhecimento espiritual e obter a salvação, mesmo que ele aceita qualquer condição, né? As piores condições ele aceita. Agora, quando ele encarna, aí o raciocínio domina novamente e quase sempre, né? E ele vai se revoltar, geralmente ele vai acumular mais culpas ainda, né? Porque ele está em um ambiente que não está de acordo com o seu interior. E o lugar dele seria amadurecer na região de igual espécie, né? Então, é essa questão. Então, um espírito da luz, vamos dizer assim, não, o próprio Filho de Deus, né? Ele já teve que enfrentar essa qualidade humana, né? Vamos dizer assim, né? Predominantemente das trevas. E o Filho do Homem mais ainda, porque a Terra ela continuou decaindo espiritualmente. Hoje, talvez, isso só uma opinião, eu tenho a impressão que do jeito que estava vindo, no caso até o juízo final, era para chegar no fundo do poço assim da decadência humana. Eu tenho a impressão que não chegou. Não chegou. É a impressão minha, né? Que de uns 50 anos para cá, houve uma busca muito grande assim para as pessoas de bem, busca de espiritualidade, de se ligar a Deus, né? Então eu acho que os bons conseguiram uma força bem grande assim para tentar reverter esse quadro, né, tenebroso, né, que está vendo na Terra, com Guerra Fria, enfim. Então eu tenho essa impressão que a decadência humana talvez tenha chegado no ápice lá para a década de 1990, 1980, 1990. Agora eu tenho a impressão que após 2000 houve uma reversão, está tendo uma reversão. Então isso é uma opinião minha. Eu acho que esse fundo do poço da decadência humana não chegou. Não chegou. E talvez se tivesse chegado, né, vamos supor lá para a década de 70, 80, né, ou então uns 30 anos atrás, né, mais ou menos, aí eu acho que poderia ter concluído o juízo final. E seria de uma forma muito pior para a humanidade, né? E talvez, eu estou dando só uma opinião, talvez isso tenha retardado um pouco a conclusão do juízo final, essa reversão, né, do Estado, porque isso, o juízo, a severidade dele, enfim, é de acordo com o estado interior da humanidade e também das pessoas, né? Então cada qual que faz sua parte, mesmo que seja uma pequena parte, trabalho de formiguinha, está contribuindo para
para uma melhor sintonia, né, da humanidade, da vontade de Deus. Então cada qual faz a sua parte. Então eu tenho a impressão que do ano 2000 para cá começou a haver uma reversão. Então, por esse motivo, o juízo final, penso que foi retardado um pouco, né? Quando o Senhor estava encarnado, o Messias Abidrushim, Manuel Abidrushim, filho do homem, ele era para ter vivido muito mais anos aqui na Terra. E eu tenho a impressão. E o juízo foi desencadeado em 1929, com a vida de Parzival, Manuel Parzival. Então ele esteve no reino de Lúcifer espiritualmente e o acorrentou por 1000 anos. Ele lutou pessoalmente com Lúcifer e o acorrentou. Então, se havia os convocados, se tudo tivesse ocorrido como fora previsto pela luz, isso é uma opinião minha. O juízo final teria acontecido de uma forma muito mais branda, e eu vou colocar uma data 1950. Por que 1950? Porque Emmanuel é o número 7, tudo que se relaciona ao número 7 na criação. Então, o juízo final tem 3 etapas: início, meio e fim. A partir do momento que ele é desencadeado, ele tem início, meio e fim. Agora, quando o Senhor estava aqui, a própria energia dele, né, de um filho de Deus, aceleraria todo o processo do juízo final. Então, 7 vezes 3 daria 21. Então, 1929 mais 21, 1950. Então, isso é uma opinião minha. Uma data. Né? Tem lógica dentro dessa questão numérica do Filho do Homem. Porque tudo, Emmanuel, 7 letras, Emmanuel. Toda a criação espiritual está sentada, vamos supor, alicerçada no número 7. Existem 7 universos, um reino espiritual tem 7 esferas, 7 planos, né? O reino espírito primordial também. Então, tudo que se relaciona à criação espiritual está relacionado com Emmanuel, o Espírito Santo. E Jesus é 5. 5 já se refere ao amor. Então é a parte divina. Né? Agora, como o Filho do Homem não foi reconhecido, ele faleceu até antes, né? Depois, após o falhar dos convocados, né? Não reconhecimento da humanidade, então, e ele não estando mais presente aqui, haveria um retardamento. O processo seria muito mais lento do que conforme a luz previu. Ele retornou para o burgo do Graal, né? Então ele não vai mais se encarnar na Terra. Ele deixou sua palavra viva. Mas isso atua automaticamente e através dos seres, espíritos iluminados que vêm em missão, enfim, a interidade. Todos estão em sintonia perfeitamente com a vontade de Deus. Só o nosso ser humano, a humanidade que ainda não está em sintonia, né? Então houve esse retardamento. Quando a conclusão teria que vir o grande cometa, do juízo final, que no volume 1 da Mensagem do Graal, o Real Messias Abidrushim fala do grande cometa e também da estrela de Belém, que o grande cometa é a estrela de Belém, porque é da mesma espécie. Ela vem, o seu núcleo vem de um ser espírito primordial. Então, na minha interpretação, um espírito primordial está no comando, né, desse grande cometa. Mas ele se sintoniza na vontade de Deus para poder efetivar essa conclusão do juízo final. E então isso depende muito do estado da humanidade, né? O tipo de
de ação que ele pode ter. Por exemplo, se com a crucificação de Cristo, se não tivesse feito essa intermediação de Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, minha impressão é que a Terra seria destruída. O grande cometa, penso que poderia ressurgir naquela época. A própria estrela de Belém. É interessante, né? Porque ela se afastou após o nascimento de Cristo, mas esse é um pensamento que está me aparecendo agora, né? Ele estava, penso eu, ainda nas proximidades da Terra, ou não tão distante. Aí eu veio esse pensamento agora. Se Jesus não tivesse feito essa intercessão, essa estrela de Belém que veio em missão de amor, já poderia retroceder sua trajetória e vir para destruir a Terra. Porque o retorno kármico seria muito grande, a lei da reciprocidade. Então, Jesus tinha que fazer essa intercessão para aliviar a barra da humanidade, o karma da humanidade. E a mesma coisa acontece hoje. Se o Senhor não tivesse, após o falhado convocado, tivesse reformulado sua mensagem do Graal para 3 volumes, né? Essa obra em 3 volumes, que é a oficial, considerada oficial. Então foi a última missão dele. Foi exatamente como Jesus fez. Isso é a minha interpretação. Foi aliviar a barra da humanidade, quer dizer, o karma acumulado pela humanidade. Porque é um novo assassino. Quando o sofrimento que ele passou aqui, as perseguições que ele sofreu, a própria recusa da humanidade, isso é um assassino, a sua palavra. A sua palavra é a sua pessoa. O corpo de Cristo representou a sua palavra. Ela foi assassinada, né? Então Jesus fez essa intercessão, e o Filho do Homem fez da mesma forma, mas através da sua reformulação da sua mensagem do Graal. Porque todo o que foi planejado não deu certo, né? Com os convocados, com o reconhecimento da humanidade. Então, através dessa nova palavra, ele deu uma nova oportunidade, porque então esse grande cometa, ao meu ver, ele poderia ter surgido, não sei quando, talvez em 1950, talvez um pouco mais tarde, ou talvez antes, não sei, mas aí ele vir aqui para destruir a Terra. Então eu reflito dessa forma. Se ele não tivesse feito a sua reformulação da sua mensagem para 3 volumes, que é considerada oficial, a humanidade agora não existiria mais. Esse grande cometa do juízo final, ele viria para destruir a humanidade. Porque a reciprocidade é muito grande, quer dizer, é a lei do karma, né? Porque sofre tanto os bons como os ruins, né? Assim, aqui na Terra. Lógico que interiormente, se aquele que está sintonizado com a luz, se ele desencarnar, ele vai ascender. E aquele que é ruim, que é ligado às trevas, vai decair, vai até sofrer a morte espiritual no inferno. Mas o ambiente é o mesmo, participamos, né, do karma coletivo humano. Então, aí essa questão do juízo final, né? Ele fez a intercessão, a mensagem do Graal está aqui para a humanidade, né? Cada qual tem que fazer seu papel, divulgando-a, né? Procurando compreendê-la acertadamente, vivenciando de acordo, né? Mas então aí eu refletindo esses dias, né? Pensei, afinal, quando será concluído o juízo final?